Ele é um dos maiores pesquisadores do mundo na área da fisiologia da memória. Nasceu na Argentina e foi naturalizado brasileiro. É diretor do Centro de Memória da PUC e autor de mais de 600 artigos científicos e 17 livros. No Autografando, o neurocientista Ivan Izquierdo. Tudo bem, Izquierdo? Muito obrigada por nos receber autografando para uma conversa. Obrigado a você por vir. Imagina. Para nós iniciar aí o bate-papo, eu gostaria de saber que influência os sentimentos e as emoções elas têm sobre a memória. Elas têm uma influência? Enorme influência. Na verdade, o ser humano, não sei se todos os animais, mas certamente o ser humano tem o tempo todo emoções e sentimentos. Não existe um momento sem emoções, sem sentimentos. O tempo todo tem. Portanto, todas as memórias que ele faz, que fazemos memória o tempo todo também, todas têm algum componente de sentimento ou de emoções. E quanto maior seja esse componente, mais forte, melhor se gravará essa memória. Por exemplo, um exemplo típico, mas todo mundo que tem idade para lembrar disso, lembra exatamente até o último detalhe onde estava, o que estava fazendo e com quem estava no momento que morreu Ayrton Senna. Todo mundo sabe. Algo muito que marcou. Marcou. Ninguém se lembra do que aconteceu na tarde anterior ou 4 dias depois, não. Mas naquele momento exato, todo mundo se lembra até que hora do dia era, onde estava, com quem estava, né? E o sonho é uma forma de memória, é uma memória Os sonhos estão compostos por memória, baralhadas de uma maneira que não é igual àquela que se baralha na vigília. Ou seja, vem de uma forma, com outra ordem, eu não diria desorganizada, mas diferente, uma ordem diferente. E que relação teria aí em pessoas que lembram do sonho e pessoas que não lembram do sonho? Ninguém sabe isso muito bem. Todos sonhamos. Agora, algumas pessoas lembram, outros não. E ainda as pessoas que lembramos, eu sou daqueles que lembramos de alguns sonhos. Não todas as noites, não de todos os sonhos. Lembramos de algum que outro sonho. E uma lembrança fugaz, uma lembrança que foge. De manhã, acordamos lembrando aquele último sonho e em um minuto ou dois desaparece aquilo para sempre, né? E a nossa memória, a gente inventa algo, a gente recria alguma coisa, a nossa memória é exatamente como a gente acha que não. é? Muitas memórias se gravam de uma maneira falsa, com erros, e outras incorporam coisas que nós botamos nelas mais tarde. Às vezes voluntariamente, outras vezes não. A maior parte das vezes involuntariamente. Confundimos o rosto de algum companheiro de colégio com outro, por exemplo, depois de alguns anos, né? Isso é... Ou um momento com outro, uma pessoa com outra. E com o tempo isso também vai se alterando? Com o tempo vai aumentando o número de confusões. As pessoas muito velhas, que conheceram muita gente e viveram muitos momentos, costumam confundir uns com outros. E por que a gente diz que as pessoas muito velhas, elas lembram de coisas anteriores, da sua juventude? Por duas razões. Uma é que acabamos de demonstrar, acabamos de verificar que na medida que avança a idade, e não já na velhice, sino muito antes, depois dos 40, 50 anos, as memórias persistem menos. Por exemplo, uma pessoa é capaz de lembrar de algo que aconteceu 2, 3 dias atrás, mas não muito bem de uma coisa que aconteceu 7 ou 10 dias atrás. Então, como persistem menos, desaparecem antes. As que ficam sempre gravadas são aquelas da juventude, da infância, que estão atarrachadas, são firmes, né? Tem um componente emocional geralmente muito grande, são muito importantes para nós. Essas não saem mais. Essa é uma razão, ou seja, que perdemos as memórias mais novas porque a persistência das memórias vai baixando com o passar dos anos. Essa é uma. A outra razão é uma que dizia Borges, o escritor, era que o velho gosta de lembrar os tempos passados, porque eram os tempos da felicidade. E é verdade, quando éramos jovens, todos éramos capazes de coisas que depois já não somos mais. Éramos capazes de varar uma noite dançando, por exemplo. Isso já hoje em dia eu não faço, por exemplo. Então, sabíamos todas as letras da música de moda, namorávamos, jogávamos bem bola, toda essa coisa. E depois disso, era um momento glorioso da vida da gente. Era a primeira vez que, ou a segunda vez que a gente fez alguma coisa importante depois na vida. E isso vai desaparecendo, vai ficando. Então, aquilo são coisas muito importantes que não tendemos a lembrar. E representa um momento importante de nossa vida, um momento glorioso, um momento feliz.
Por exemplo, os jovens não têm perdas, não perderam ainda ninguém da família, nenhum amigo. Os velhos temos muitas perdas. Eu, no que vai desse ano, perdi uns 6 amigos grandes. E isso acontece, à medida que os anos passam. Perdi 6 e outros foram ficando doentes. E essa influência dessas perdas na memória, como que ela... As perdas são ruins. A gente lembra da perda como de uma coisa ruim, uma coisa que não quer lembrar. E quando se estuda 2 vezes o mesmo assunto, como que é registrado isso na memória? É registrado 2 vezes, geralmente com superposição. Se é a mesma coisa, o mesmo assunto mesmo, se superpõe. É uma memória que se fortalece em geral. Se é um assunto parecido, se incorpora, se mistura. E mais vezes da mesma forma? Mais vezes, não, tem coisas que tem até que ser estudada muitas vezes. Por exemplo, uma letra de uma canção, um poema, tá? Algo que a gente tem que repetir em forma muito precisa ou exata, uma sequência numérica importante. A senha não a do banco, que geralmente é pequena, a gente repete uma vez e já está, mas as senhas de programas de computador ou de sites que requerem senha, essas que são grandes, tem que repetir muitas vezes. E essas informações, elas vão para compartimentos separados, digamos assim, na memória? Como que funciona? Bom, de certa forma, sim, cada informação vai num compartimento separado. Mas se mistura muito, né? Por isso nos confundimos de senha e por isso temos que estudá-la várias vezes. Tá certo. E o esquecimento, ele é tão importante como a lembrança? O esquecimento, eu não sei se é tão importante, mas é muito importante. É muito importante porque, veja você, por exemplo, a terceira palavra da minha frase anterior, ninguém se lembra qual foi. Você e eu nos lembramos dessa palavra para entender a frase e a frase que veio depois. Agora desapareceu, essa desapareceu para sempre. E nossa memória é construída na base desses esquecimentos rápidos de coisas. Isso é uma característica da memória de trabalho, que é aquela que usamos para construir memórias. Então é uma memória que envolve muito esquecimento, porque senão não poderia funcionar. Por exemplo, se aquela terceira palavra tivesse persistido, e a palavra fosse, então fosse, não poderia fosse sem falar a palavra fosse, não poderia falar. Né? Então tem que ser esquecida para poder permitir a fala, a gravação de algum conceito, ou de uma frase. Então, isso é parte do jogo, é esquecer algumas coisas para poder lembrar outras. E depois tem outras memórias que não se esquecem realmente, senão que se tornam... O cérebro faz isso por conta própria, sem que ninguém peça. Em geral, às vezes não. E tem que ir no psiquiatra para que faça. Mas o cérebro torna memórias menos acessíveis à recordação, como consequência de processos internos. Tem 2 tipos de processos que são provavelmente muito parecidos, que se denominam repressão e extinção. A extinção se utiliza, é usada pelos psiquiatras, na atenuação da recordação da memória de fatos ruins. Por exemplo, daqueles que produzem estresse pós-traumático, que é uma das condições mais sérias da psiquiatria. É aquela quando algum acontecimento traumático, triste, demoledor, fica gravado e aparece o tempo todo ainda que a gente não quer. O indivíduo não consegue dormir, se dorme, sonha com isso. Então, para evitar esse drama, existem formas de desassociar aquela memória desagradável do contexto presente, deixá-la só associada com aquele contexto do passado em que ocorreu. Por exemplo, um tigre nos atacou. Bom, vamos lembrar disso cada vez que vejamos um tigre, mas não cada vez que tomamos um ônibus. É necessário esquecer. É necessário lembrar disso, é necessário ter a memória. Agora,